Olá, professores e professoras. No nosso tutorial número 4, falaremos sobre o período, as metodologias e recursos utilizadas no processo de recuperação. Ainda estamos focadas na parte do instrumento utilizado ali naquele momento. Isso é feito por meio de listas suspensas, de acordo com o nível de proficiência dos alunos na minha sala. Nós iremos novamente simular um terceiro bimestre, para o primeiro e para o segundo deste ano, será somente uma questão de registro do que já foi feito. E nós vamos perceber que o transporte dessas informações para o relatório individual do aluno é de acordo com o nível de proficiência dele. Todavia, realizaremos uma única vez essa determinação. A planilha faz o resto sozinha. Portanto, vamos à Precipa. Continuamos aí com a Precipa de arte. 2 cliques na minha pastinha. Pasta Home. Arte regular, voltaremos ao nosso ensino fundamental, 6º ano, e ao nosso 6º ano A. Abrimos, estamos ainda no terceiro bimestre, ele abriu automaticamente, pois ao fecharmos o programa, nós não voltamos para a tela inicial, isso não há problema nenhum. Lançamos as notas, os alunos foram distribuídos no instrumento da avaliação escrita da unidade 1, 2 e 3. Estes foram os níveis de proficiência encontrados que me geraram este gráfico. E agora é hora de pensarmos sobre as estratégias de recuperação. Vou aumentar um pouquinho o zoom. Então percebam. Cada instrumento avaliativo tem as suas estratégias de recuperação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto instrumento. Como já foi falado no vídeo introdutório, existem 5 instrumentos aqui colocados para estar disponível. Não que sejam necessários 5 instrumentos. Se utilizarmos somente um instrumento pontual com um processo de recuperação, uma recuperação pontual e o restante forem atividades do cotidiano, todas aquelas citadas no primeiro tutorial, só utilizaremos esse campo do instrumento 1. Se eu utilizar 2 ou 3, vou utilizando os outros campos. O período, novamente, primeira célula, é simplesmente uma determinação de quando vai ser esse trabalho. Por exemplo, segunda quinzena de agosto. A seguir, as metodologias utilizadas. As metodologias utilizadas, elas são divididas para o abaixo do básico, para o adequado e para o avançado. Haja vista que alunos diferentes têm necessidades diferentes. Ainda que algumas atividades serão parecidas, não é? Mas o nível será dado de acordo com sua metodologia que você prefere utilizar. Para facilitar, nós observamos que ao clicar na primeira linha, na primeira célula de cada nível, nós somos apresentados a uma lista suspensa, evidenciada pelo botãozinho aqui com o triângulo voltado para baixo. E ao clicarmos, nós temos aí uma gama de atividades já previamente colocadas. Essa lista de metodologias, ela se encontra aqui. Portanto, nós temos devolutiva, do instrumento avaliativo, devolutiva com exercício extra, estudo autodidático com ou sem apoio do professor, lista de exercício direcionada, retomada por pesquisa dirigida, retomada com estações de trabalho, uso de objetos educacionais selecionados, uso de gamificação e desafios, uso de filmes curtas e animações, produção de texto, escrita ou mesmo uma reescrita, produção de material gráfico, desenhos e cartazes, produção de seminários, adaptação e reorganização curricular, professor alfabetizador em língua portuguesa e matemática, um trabalho realizado em grupo, em dupla, individualmente, trabalho realizado em práticas experimentais, que gira em torno, no caso, com as escolas de ensino integral, não é? Mas os professores de ciências, química, física e biologia podem se utilizar também. Trabalhos em parceria com orientação de estudo PV e PJ. Esses 3 elementos são voltados exclusivamente para as escolas de ensino integral. Trabalho em parceria com a sala de leitura, que todas as nossas escolas têm. Trabalho, projeto, ação com um outro professor. E o outro,
que, na verdade, essas metodologias são as mais comuns, mas o senhor ou a senhora pode querer utilizar de uma outra maneira. Para isso, observem que na terceira linha de cada nível não abre o triângulo. Esta linha é para a gente poder realizar a escrita autônoma. E ela também é transportada, como será observada no exemplo. Então, vamos supor que inicialmente nós demos uma avaliação escrita, citada aqui no instrumento 1, foi uma avaliação escrita. Portanto, a primeira atitude será uma devolutiva, que está explícito pelo número 1. Portanto, eu venho aqui, clico na lista suspensa. Se eu não consigo ler as palavras, eu consigo identificar o número, não é? O zoom no canto inferior direito me auxilia nesse aspecto. Devolutivas. A devolutiva será com a sala toda, portanto, em todos os níveis, todos os alunos passarão por devolutiva. A seguir a essa devolutiva, eu pretendo, por exemplo, utilizar de listas de exercícios direcionadas. Eu quero que eles me produzam algum material em específico. Como estamos lidando com a disciplina de arte, mas a professora, por exemplo, no caso o professor Antônio Carlos está lidando com parte conceitual, ele pode querer dar uma lista de exercícios direcionadas voltada ao estudo da história da arte. Portanto, os alunos abaixo do básico, a segunda atividade será a lista 4. Lista de exercícios para abaixo do básico e básico. Os alunos no avançado, como já citado anteriormente, podem trabalhar com monitoria, mas percebam que monitoria não se apresenta aqui nas metodologias. Não há problema. Sigo a lista suspensa até o final, marco outra e na terceira linha eu acrescento monitoria. E os alunos adequados, por exemplo, vão auxiliar os colegas num agrupamento produtivo. Então, podemos aqui, trabalho realizados em duplas. No 16, trabalho realizado em dupla. Logo, como eles serão agrupados também com abaixo do básico e o básico, eu posso acrescentar aqui agora na terceira linha manualmente. Trabalho realizado em duplas. Se eu quiser, até mesmo posso dar um copiar com o botão direito do mouse e colar aqui também. Pronto. Já defini quais são. Opa, 2 cliques fora de uma área vai abrir para a gente que eu não posso fazer essa ação. Agora, eu já defini as metodologias. E que recursos que eu vou utilizar? Quais os ambientes que eu vou utilizar? Novamente, aqui eu tenho 3 espaços para a lista suspensa e 1 espaço para a descrição. Temos como recursos placas de alternativa, utilizada geralmente nos quizzes, lousa e giz, material concreto para matemática, material de arte, material de laboratório, de esporte, dicionário, globo, mapas, atividades impressas, materiais de papelaria, livro didático e paradidático, celular, projetor multimídia. Alguns ambientes, como sala de informática, nets ou tablets para algumas escolas, laboratórios, sala de leitura, quadra e outros espaços que a escola possa dispor ou outros recursos que queiram utilizar. Então, por exemplo, no nosso caso, como teria a devolutiva, nossa famosa lousa e giz, número 2. Terei algumas atividades impressas, número 10. Como eu estarei mesmo na sala de aula regular, não utilizo nenhuma dessa parte aqui dos recursos relacionados ao ambiente, mas caso eu queira fazer isso, por exemplo, no pátio, no refeitório, ou se a sua escola é bem arborizada e possui um espaço próprio para estudos fora da sala de aula, também não há problema. Podemos descer até o número 19, outros, e acrescentar aqui ambiente
externo ao lado do pátio. Que no caso da escola EE Paulo Freire é uma sombra de uma árvore bem gostosa. Pronto. Tudo preenchido. E agora? Temos que lançar cada um destes elementos em cada relatório individual. Só que a planilha já faz isso automaticamente. Portanto, se eu pegar a aluna 1, que é a Alessandra, que ela ficou com um desempenho abaixo do básico, quando eu for ao painel dela, eu terei as metodologias somente de devolutiva, lista de exercício e trabalho em dupla. Ela não terá monitoria, pois o nível dela é abaixo do básico. Confirmando, podemos observar lá. Metodologia usada, devolutiva, lista de exercício direcionado, trabalho realizado em duplas. Não tem monitoria, pois ela se encontra no nível abaixo do básico. Voltamos. Já quando eu tenho a aluna Fernanda, por exemplo, a número 9, que ela teve um desempenho avançado, descendo ao painel dos relatórios individuais, número 9. Temos a Fernanda, avançado. E só tem as metodologias devolutivas e outra que é a monitoria. Nesse caso, os recursos utilizados com todos foram os mesmos. A lousa e o giz, a atividade impressa, outros o ambiente externo, porque mesmo a Fernanda fazendo monitoria, ela se encontra lidando com as atividades impressas, o início da aula na lousa e no giz para dar as orientações iniciais e depois o ambiente externo junto com os outros alunos. Que se voltarmos na aluninha número 1, que é a Alessandra, número 1, os mesmos recursos estão aqui. Lousa e giz, atividades impressas e o outros que é o ambiente externo ao lado do pátio. E pronto. Desse primeiro instrumento avaliativo, nós temos o preenchimento completo do relatório, mas sobre ele falaremos em um momento específico, no próximo tutorial. Agora, após essa semana de recuperação, não é, ou esses momentos aí determinados, eu tenho a análise dos resultados que a planilha também me fornece. Então, antes da recuperação contínua, eu tenho, desse momento de recuperação contínua, eu tenho 9 alunos abaixo do básico e 12 no básico. Vamos ver após a nossa recuperação simulada. Nos utilizaremos aí, vou fazer uma cópia e cola dos valores. Utilizarei o segundo exemplo que dei, no caso, somente os alunos abaixo do básico é que farão o pontual, instrumento pontual, são os 9 alunos. Felipe me escapou. E a seguir, então, agora os resultados aí dessas avaliações. A Alessandra ainda ficou abaixo do básico. Vamos aqui um básico, 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 adequado, adequado. Ainda ficou abaixo do básico. E nós temos um básico. A seguir, nós temos um novo gráfico gerado. Então, observem que, ainda que eu tenha muitos alunos no básico, eu tenho um transporte. Eu tirei vários alunos do abaixo do básico. Agora, o meu foco para os próximos bimestres, ou para os próximos trabalhos que eu realizar, é com esse grupo de alunos que são básicos. Então, aí eu vou mexer com a minha metodologia em aula em específico. No caso desse sexto ano A da Paulo Freire. E observem que, diante das estratégias de recuperação, eu tenho a análise após a recuperação contínua. Então, eu tinha 2 alunos abaixo do básico e eu tive um aumento no básico. Aqui me apareceu um avanço de 22% e uma defasagem de 75%. Mas nesse sentido aqui de defasagem, parte da análise que eu aumentei o número de alunos no básico. Não necessariamente que houve a piora em si, mas houve uma defasagem, porque o esperado também é sempre que esses alunos básicos sejam encaminhados para os alunos com o grupo de alunos adequado. Portanto, nosso tutorial número 4 está encerrado.
Vale lembrar também, professores, que toda alteração feita na planilha deve ser salva. Para isso, clicando no ícone do disquete no canto superior esquerdo, ou, ao fechar a planilha, clicando no canto superior direito, a mensagem exibida quer salvar as alterações, sempre clicar em salvar. Com a planilha Home, o mesmo também se manifesta. Ao clicarmos para fechar, ele pede para salvar. Por quê? Porque ela considera essa movimentação entre os hiperlinks como sendo alterações na planilha. Então sempre clique em salvar. Desse modo a gente pode manter a integridade da planilha. Fechamos aqui e pronto. Por hoje encerramos esse tutorial. Nosso próximo encontro no tutorial número 5.